Bom dia. Bom dia. Hoje no programa veremos religião, clima e economia. Política e sociedade dos germânicos. Os germânicos, também conhecidos como bárbaros, foram povos que vieram de fora das fronteiras. Alguns desses povos, suevos, lombardos, teutônicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, anglo-saxões. Os francos. Por volta do século V d.C., povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Vocês lembram? Ah, sim, claro que a gente lembra. Muito bem, Pipo. Então, você lembra que foram grupos de povos germânicos que invadiram e destruíram Roma? Esses grupos de guerreiros germânicos pertenciam a vários povos que estavam sempre lutando uns contra os outros. Os lombardos, os vândalos, os godos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e um povo que conseguiu se destacar dentre todos os outros: os francos. Esses homens fortes e muito guerreiros vinham de terras próximas ao rio Reno, na atual Alemanha. Os francos se destacavam dos outros porque tinham algo que dá a uma sociedade uma enorme vantagem. Tinham um grande líder. Quando Clovis nasceu, quem poderia imaginar que ele iria liderar seu povo com apenas 16 anos de idade e que nunca seria derrotado? Puxa, nunca seria derrotado? Isso mesmo. No ano de 481, ele se tornou o primeiro rei dos francos. E sob seu comando, expandiram suas terras, lutaram contra todos os povos vizinhos e conquistaram a maior parte da província romana da antiga Gália, onde hoje é a França. E agora vamos aprender um pouco mais sobre a economia pastoril dos germânicos. É com você, Aline. Boa tarde. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Paola. Do ponto de vista econômico, os germânicos estabeleciam uma economia agrícola de natureza itinerante que promovia o uso das terras até o seu completo esgotamento. Vamos agora com a Ludmila falar um pouco sobre a sociedade germânica. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Paulo. Com relação à sociedade dos germânicos, eles se organizavam em tribos, eles não se organizavam em estados. Eles eram nômades e eles consideravam o nomadismo uma forma de obter novos recursos. Todos os homens eram guerreiros e eles sempre estavam em busca de novos vilarejos e terras para saquearem. Eu vou explicar agora um pouco mais sobre a sociedade germânica. A sociedade germânica se baseava na família, que tinha um caráter monogâmico e que o poder absoluto estava nas mãos paternas. A partir da família se construíam os clãs, que eram formados a partir de uma reunião de famílias com ascendentes comuns. Depois dos clãs, formavam-se as tribos, que era o conjunto e agrupamento de vários clãs. Assim formavam a sociedade germânica. As tribos germânicas eram numerosas e variadas, e o que caracterizava elas em comum foi que elas habitaram a região da Germânica, que iam além da área do Império Romano. Alguns povos que podem entrar nesse tópico são os godos, visigodos, ostrogodos, anglos, saxões, suevos, lombardos, entre outros. E esses povos formaram os países que estão na Europa hoje em dia. Os anglos formam a Inglaterra, os ostrogodos formam a Áustria, os suevos Portugal, os germânicos a Alemanha, os francos a França, entre outros. E agora eu encerro minha participação aqui e volto para o estúdio que irá prosseguir sobre a história germânica. Até mais. E agora vamos entrar com a Marluz, que vai falar um pouco sobre o clima da região dos germânicos. Boa tarde, Marluz. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Paola. Hoje eu vim aqui para falar sobre o clima da região em que os germânicos viviam. Naquela região, o clima era quente e seco, e devido a esse fato, eles tiveram que se deslocar para longe de suas povoações e também houveram várias modificações na flora daquele ambiente. O ambiente quente e seco da Escandinávia fez com que os germânicos mudassem os seus modos de vida. E agora vamos com a Eduarda, que vai falar agora sobre religião. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Paola. Olha, quanto à religião dos germânicos, eles adoravam as forças da natureza e dentre os principais deuses cultuados destacam-se Thor, que é quem protegia os camponeses, Wotan, que é o deus do comércio, e Tiamat, que é quem comandava os céus. Isso foi tudo por hoje. Até o próximo episódio, galera. Boa tarde. Até, gente. Boa tarde.